Glória a Deus. Diga comigo, Deus é bom. Diga mais alto para o diabo escutar. Diga, Deus é bom. Amém. Sobre toda e qualquer circunstância, sobre toda e qualquer situação, Deus continua sendo Deus. Amém? Não importa o que aconteceu, não importa o que a circunstância está se apresentando, o que importa é que Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Não sei se você está conseguindo me escutar. Tá bom o volume aí? A chuva está para atrapalhar um pouquinho, mas vai dar certo. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, no verso 1. Diz assim: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, na terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Vamos escutar na leitura daqui a pouco. Quero só fazer algumas explanações aqui. Mas é uma passagem bem conhecida, né? E é interessante a gente perceber que a Bíblia fala desse endemoniado da região da Gadarena, né? Que era um homem, como a Bíblia fala, possesso por vários demônios. E é interessante a gente perceber que esse homem, ele vagava nos cemitérios. Provavelmente esse homem se alimentava de cadáver. Era uma pessoa que todos tinham medo. A Bíblia fala que ninguém conseguia segurar aquele homem em lugar algum, porque ele conseguia quebrar as cadeias com as próprias mãos. Você imagine isso. Você está num local e tem uma pessoa que fica vagando naquela região, uma pessoa que você não consegue se comunicar, uma pessoa que não obedece a regra alguma, e uma pessoa extremamente violenta e agressiva. Essa pessoa, por mais que tentassem acorrentar ela rompia as cadeias com as próprias mãos. Isso literalmente é a cena do inferno na sua frente. Mas é interessante porque a Bíblia fala no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no capítulo anterior, em que Jesus ele vai cruzar o mar da Galiléia, ele sai da cidade de Cafarnaum, onde ele estabeleceu a sua residência na casa de Pedro, e ele vai até a região da Gadarena para libertar esse rapaz. Perceba, Jesus era alguém já conhecido. Jesus era alguém que tinha fama. Jesus era alguém que curava, que fazia prodígios, que operava sinais e maravilhas pelo Espírito Santo. Mas Jesus, ele se interessou por aquela vida. E a Bíblia diz que ele cruza o mar da Galileia. Nessa mesma passagem da Bíblia, quando ele vai cruzar o mar da Galileia, naquela madrugada, é onde ocorre aquela grande tempestade, em que os discípulos se apavoram, acordam Jesus no meio do barco e falam: Mestre, nós vamos afundar e você não vai fazer nada. E aí Jesus se levanta, repreende o mar, o vento, e aí o mar se acalma, e eles ficam admirados e falam: Nossa, quem é esse que até o mar e as águas obedecem? Mas no capítulo 5, a gente vê que Jesus ele cruzou o mar da Galileia para alcançar uma vida. Amados, é interessante a gente perceber isso, porque o projeto de Deus, muitas vezes na nossa vida, ele não opera segundo a lógica humana.
Sabe, muitas vezes você está olhando para a sua vida, às vezes você está olhando para a igreja local, às vezes você está vendo e dizendo, nossa, o negócio parece que não está andando para frente, o negócio parece que não está fluindo, às vezes as coisas parecem que não estão acontecendo, porque passa culto, vem culto, e eu não vejo a igreja crescer em quantidade de pessoas. Meu amado, entenda uma coisa, Jesus atravessou um mar inteiro para alcançar uma vida, e era Jesus Cristo. Ou seja, amado, Deus não opera segundo quantidade. Sabe, quando eu vejo Jesus Cristo atravessando um mar inteiro, enfrentando uma tempestade, colocando em risco a sua própria vida, para alcançar uma vida, eu te digo, amado, você que está aqui cooperando nessa obra, grande será o seu galardão, porque se Jesus atravessou aquele mar, enfrentou uma tempestade de revolta para salvar uma vida, você que está aqui contribuindo nesse reino, você certamente está salvando mais de uma vida. Então, primeira coisa que a gente percebe é isso. Sabe, Jesus ele não opera segundo os moldes da fama. Ele poderia ter dito, quando ele soube que existia um endemoniado naquela região, em que todos tinham medo, ele poderia falar, olha, dá um jeito de trazer ele aqui, porque eu que não vou sair daqui para alcançar uma vida, tem muita gente para trabalhar aqui, na região de Cafarnaum. Não, ele pregou o dia todo, falou da parábola do semeador, depois os seus discípulos já estavam cansados, ele falou, ei, vamos atravessar agora a margem do rio, porque eu tenho um projeto naquele local. Uma vida Jesus atravessou para alcançar. Então, amado, se Deus mandou você servir nessa obra, sirva com todo o seu coração, com tudo que você tem, com todo o seu fervor. Não interessa o que a circunstância está apresentando. Não interessa se você vai falar, nossa, mas parece que o negócio não vai para frente. Deus está operando. Aí veja só como as coisas de Deus funcionam. Ele atravessa o mar e chega na região de Gadara e encontra aquele homem. Na verdade ele não encontra, quando ele bota os pés na terra, o endemoniado sente a presença dele e vem correndo próximo a Jesus. Meu amado, preste atenção, se eu e você estamos em um local, e quando você coloca o pé no local, começa a vir a tribulação, tempestade, parece que o diabo se levanta com um chifre, com um tridente, com tudo, para tentar lhe destruir, só pode ser a mão de Deus na sua vida, que está ali para fazer um grande projeto. Porque, meu amado, se você é do diabo, certamente ele não vai mexer com você. Se você está em pacto com as trevas, o diabo não vai te perturbar. Pode perturbar no modus operandi dele, mas em relação a tentar mudar a tua vida, ele não vai fazer. Por quê? Porque você já é dele. Você entende? Agora, se você chega num local e começa a ver perturbação naquele meio, é sinal de que o que Deus está querendo fazer naquele local, através da sua vida, é algo poderoso, é libertação, amado. E a gente tem que entender uma coisa, quando eu e vocês colocamos o pé num local, amado, o diabo e toda a ordem satânica que está naquele local se incomoda com isso. Você nunca parou para pensar de que quando você estava no mundo, ou quando você estava na igreja, mas sem assumir um compromisso firme com Deus, as coisas parecem que estavam até melhores? Nunca parou para pensar nisso? Que enquanto você estava levando a coisa no oba-oba, ou naquela hora que você falou, na igreja é isso mesmo, a gente vai só lá de vez em quando, fica no culto e tal, e boa. E parece que as coisas estavam indo tudo certo. Mas aí você cai em arrependimento e resolve se firmar no Senhor, você resolve andar segundo a vontade de Deus, e você resolve se pegar firme com a palavra e cumprir a vontade do Senhor. Aí parece que o negócio começa a pegar para o seu lado, ao ponto de você às vezes questionar, meu Deus, o que está acontecendo? Ei, é ataque do diabo, porque ele sabe o propósito que você tem perante o Senhor. E é interessante que naquela região, quando Jesus ele chega, o demônio foi em direção a ele e disse a ele, não me perturbe.
Sabe, amados, eu vou dizer uma coisa a você. Eu já passei por igreja em Campina Grande, João Pessoa, Recife, Ribeirão Preto e São Paulo, e estou aqui. Já é a quinta igreja que a gente já está servindo. E eu vou dizer uma coisa, só pode ser Deus nessa obra aqui, porque o que o diabo tem feito para tentar dar rasteira, não está no gibi, mas Deus é maior do que tudo isso. Agora, cabe a mim e a você tomar uma posição dentro do Senhor. Ou eu vou agir pela fé e vou bater de frente com o diabo, ou vou começar a me acanhar e dizer, não, é isso mesmo, vamos tentar dar uma negociada aqui. Não negocie os seus e os meus valores, amados. O que Deus tem para fazer é muito grande. Aí veja só, quando Jesus chega lá, que o diabo vai em direção a ele, que fala, não me perturbe, Jesus ele fala para ele, espírito imundo, no verso 8, sai desse homem. Eu estava vendo um ensino do irmão Rick Renner falando sobre isso, é bem interessante quando ele vai falar sobre essa parte. No grego, amado, a Bíblia fala, a Bíblia no grego, dá a entender de que aquele demônio, quando Jesus ele falou, sai desse homem, o homem continuou possesso. E daí Jesus Cristo para, olha e diz assim, qual é o seu nome? Perceba, amados, que na Bíblia, nos evangelhos, a gente não vê Jesus Cristo perguntar em nenhuma situação qual é o nome do demônio. O único episódio em que Jesus pergunta qual é o seu nome é nessa situação. Ou seja, meu amado, às vezes você é convocado para uma situação e você muitas vezes está olhando, está orando, o negócio não está acontecendo. Sabe o que é, amado? É porque tem demônios saindo pelo ladrão naquele local. E ou você persevera em oração, em fé, declarando na palavra, ou não vai sair. Sabe, é interessante quando a Bíblia fala que Jesus Cristo chegou para esse homem, o Rick Renner fala isso no grego, dá a entender de que ele começa, sai demônio, e sai um demônio, sai demônio, sai outro, e ele pergunta, qual é o seu nome? E ele responde, legião, porque somos muitos. O termo legião é um termo de quantidade que demonstra a época do Império Romano. Naquela época, a legião romana, quando o exército romano determinava uma legião, ele estava determinando em torno de 6.000 soldados. Então, preste atenção, aquele homem estava possesso por 6.000 demônios. Ou seja, como diz no Nordeste, é demônio em banda de lata. É muito demônio naquele local. E uma pessoa só. Agora, daqui eu tiro 2 aprendizados. Primeiro, amado, se você muitas vezes está orando para aquela situação, e você muitas vezes naturalmente, visivelmente, você não consegue exercer uma mudança, não quer dizer que o Senhor não está operando. O que está querendo dizer ali, amado, é que a batalha está sendo tão intensa, que os demônios estão saindo um de cada vez. Vai. Tem que perseverar, meu amado. Tem que perseverar, a Bíblia fala, a gente vai ver aqui na frente, Jesus passou o dia inteiro com aquele homem. Sabe, amado, tem situação na sua vida que o diabo pode se levantar com tudo para querer te destruir, é com enfermidade, é eventualmente num espírito de morte. Ou você acha que está sendo aqui, isso não é o diabo querendo se levantar para envergonhar essa igreja? Eu não tenho dúvidas do que é. Mas, amado, eu vou te falar com propriedade daquilo que eu entendo do reino natural. Essa criança está viva até hoje, foi um milagre do Senhor, e isso não anula o poder de Deus que foi exercido sobre isso, e nem o papel que a igreja teve em cuidar dessa criança. Sabe onde o diabo queria implantar vergonha? Eu vejo a mão do Senhor trazendo amor e regozijo. Nós precisamos parar de visualizar as coisas da ótica natural e passar a ver as coisas da ótica da fé. E não se engane, amado, o reino que eu e você servimos está sob constante ataque do inimigo. Mas maior é o que está comigo e com você do que o que está no mundo. O diabo não pode ir contra a sua vida, nem contra a minha vida.
mas nós temos que nos posicionar. Nos posicionar. Segunda coisa que eu tiro desse ensinamento, primeira coisa, não é porque você está perseverando em fé, em oração, que naturalmente você não vai acontecer, que a obra não está sendo executada. Está sim, porque está sendo a faxina do Espírito Santo, limpando aqueles demônios naquela região. Ou porque você acha que quando Jesus morreu, só depois de 3 dias que ele ressuscitou? Ele poderia ter sido na mesma hora, né? Morreu, ressuscitou, pronto. Mas não, amado, existe uma operação do Espírito que está acontecendo. Não quer dizer porque você não está vendo a coisa acontecer, não que esteja acontecendo de fato. Agora, eu e você precisamos perseverar naquilo que o Senhor tem nos falado. Sabe, se é para servir nessa igreja, vamos fazer isso da nossa melhor forma. Vindo aos cultos, comparecendo, adorando ao Senhor, perseverando, convidando visitantes, trazendo pessoas de fora, pregando a palavra, dizimando e ofertando, nos envolvendo com a obra, meu amado. Segunda coisa que eu tiro desse ensinamento aqui, dessa situação. Ei, preste atenção. Se em um homem só cabiam 6.000 demônios, e ele rompia tudo que era cadeia, e nada podia segurá-lo, meu amado, dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, nada pode te parar. Se uma cadeia não prendia um endemoniado, quanto mais um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, não tem nada que você não possa vencer. Não existe nada que seja impossível para Deus. Se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, meu amado, não existe legião ou legiões de demônios que possam destruir ou tocar na sua vida, meu amado. Nós temos que ter essa convicção. Muito maior e muito mais poderoso é o Espírito que está em nós, que é capaz de vencer tudo isso. Amado, a Bíblia fala no Apocalipse que um anjo só prendeu o diabo. Um anjo. E a gente está falando do Espírito Santo, que é uma hierarquia superior, que é o próprio Deus, que está habitando dentro de mim e de você. Não existe nada que você não possa destravar pela fé. Agora, tem que perseverar. Ou você não imagina a situação de quando Jesus... Imagina na sua mente, Jesus chegar naquele homem lá e dizer, sai espírito. Saiu, daqui a pouco aparece outro, e Jesus olhar assim e fez, sai, não saiu, sai. Jesus falou, peraí, quem é você? Legião, porque somos muitos, pois vocês vão sair todos eles. Você acha que os demônios não ficaram falando para Jesus, ninguém vai sair daqui não, é inútil, não para, a gente vai, quem está aqui é maior? Você acha que os diabos não vieram falar, os demônios não foram falar isso para ele não? Com certeza foram falar, meu amado, porque se o próprio diabo foi afrontar Jesus no deserto, tentando ele com a palavra, que dirá os secretários dele? Agora, Jesus tinha a convicção de quem ele tinha, e o Espírito Santo que ele operava, é o mesmo Espírito que está em nós, meu amado. Não existe impossível para mim e para você. E a Bíblia fala, no verso 11, que pastava uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ou seja, amado, chega uma hora, que a tua perseverança, na fé, na declaração, na oração, na adoração, na tua postura diante do Senhor, vai casar tanto como que dava a dizer, ei, não aguento mais não, está na hora de eu bater em retirada, porque esse cara e essa mulher aqui, não abre não. Amados, para mim, na sua vida tem que ser dessa forma. O diabo olhar para você e dizer, olha, eu cansei, estou batendo em retirada, porque de fato, esse homem e essa mulher, eles não abrem para o trem não, não abrem nem para o trem. No verso 15, indo ter com Jesus, viram um endemoniado, que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Veja como o milagre do Senhor foi executado. Os que haviam presenciado o fato, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco,
suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu e ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, amado, preste atenção. Isso por si só já mostra que a matemática do reino dos céus, ela não opera segundo a matemática humana. Jesus atravessa uma noite inteira de viagem, atravessa um mar revolto, vai lá, liberta aquele homem, ensina aos seus discípulos acerca da autoridade, do poder de Deus, da perseverança na fé, de você não abrir espaço para o diabo. Terminou de expulsar aquele demônio, as pessoas ao redor não aceitam, e aí você pode até se assustar, mas eu fiz uma coisa boa e as pessoas não aceitam. Meu amado, a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Mas nem por isso Jesus parou de fazer a obra. Nem por isso ele desanimou. E nem por isso ele fez como João falou uma vez: ô mestre, manda cair fogo do céu para queimar. Não fez isso, meu amado. Por quê? Porque o entendimento de Jesus é superior a tudo isso, meu amado. Sabe, se você e eu estamos aqui nessa obra, tem um propósito. Ah, mas tem 5 anos que está aqui, só porque as pessoas foram salvas. Foram as pessoas certas. Ah, mas não sei o quê. Meu amado, Jesus atravessou o mar inteiro para salvar uma pessoa. Você vai discutir com Deus acerca de como é que Ele opera, ou quem Ele quer salvar, ou como Ele opera. Nós não fomos chamados para criticar, nem fomos chamados para questionar. Nós fomos chamados para obedecer. O reino dos céus, amados, é igual um quartel-general. Quando o comandante dá ordem, você só obedece. Não fica questionando: ah, mas eu acho, ah, mas é porque na minha visão, ah, mas é porque não sei o quê. Você não foi chamado para isso, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para obedecer. Você entende isso, amado? Porque andar debaixo disso é proteção para mim e para a sua vida. Então, a gente vê Jesus, ele atravessou o mar inteiro para salvar uma vida. E aí acaba tudo, né? Ele manda os discípulos voltarem ao barco. Então imagina os discípulos que estão convivendo com Jesus. Prega o dia inteiro, todo mundo cansado. A Jesus: olha, vamos atravessar o mar da Galileia, que a gente precisa fazer uma pessoa, né, libertar um endemoniado ali. Mas Jesus, logo hoje, por que não vai amanhã? Não, precisa ir hoje. Aí lá vai atravessar, enfrenta o mar revolto, quase perde a vida. Logo em seguida, chega e fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos agora voltar. Imagina os discípulos: voltar agora? Não, vamos dormir um pouquinho, vamos descansar. Não, vamos voltar. E é interessante que monta o barco de novo, manda voltar. Quando volta, no verso 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Então, perceba, amados, que Jesus, ele dava a mesma palavra, seja para uma pessoa ou para uma multidão. Muitas vezes, a nossa alma não se contenta com uma quantidade baixa. Às vezes você olha assim e diz: nossa, eu vou para um culto aqui, mas o culto só tem 20, 30 pessoas. Meu amado, eu garanto a você que a palavra que é pregada aqui é a mesma palavra que é pregada para 1 milhão, para 100 mil, para 10 mil, para 1000, para 20, para 1. Porque para Deus não tem diferença. Não limita a ação de Deus por aquilo que você está visualizando, porque a matemática de Deus não é a matemática humana. Deus não opera segundo a aritmética natural. E outra coisa interessante, amado, nós não temos, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, autoridade, nem autorização do Senhor, para estar criticando A ou B, porque tem quantidade de pessoas. Porque tem muita gente que fala assim: ah não, a igreja é boa porque tem muito membro, a igreja é ruim porque tem tão pouco membro. Porque, meu amado, você não foi chamado para fazer isso. Eu não fui chamado para fazer isso. Eu fui chamado para servir ao corpo de Cristo. Se eu estou aqui, é porque tem um propósito.
Se Deus me trouxe aqui, é porque tem um propósito. Tem um povo para ser salvo aqui nessa região, através da minha vida, servindo ao pastor Sérgio e Fabiana. Então eu vou fazer o que tiver no meu alcance de fazer. Eu podia questionar o Senhor. Não, Senhor, mas estava tão bom lá em Ribeirão Preto, tinha rema, tinha não sei o quê. Eu podia estar lá em Recife com meu pai lá, que é pastor, a igreja é bem maior, a igreja de 200, 300 membros, podia estar lá. Meu amado, eu não fui chamado para questionar, eu fui chamado para obedecer. Se Deus me mandou trazer aqui nessa igreja, eu vou fazer o meu melhor, e você e eu vamos fazer o nosso melhor, porque Deus conta comigo e com você. Eu vi isso acontecer, amado, lá em Ribeirão Preto. Eu nunca esqueço, na época da pandemia, quando a igreja lá ficou 6 meses fechada mesmo, de porta trancada mesmo. Se abrisse para fazer a faxina, a polícia parava, mandava fechar. A igreja ficou com um pouco menos de 20 membros, só não fechou, porque literalmente foi a mão de Deus. Eu lembro um dia que eu estava na casa do pastor Tony, Deus falou comigo, eu fui lá entregar um presente, dar uma oferta para ele, e outro irmão da igreja chegou e falou para ele. Eu lembro que ele começou a chorar e ele disse: só o fato de eu ter vindo para essa cidade, ter largado tudo que eu tinha, pela vida de vocês, já valeu a pena. Se Deus me mandasse embora de Ribeirão Preto hoje, eu dizia: Senhor, obrigado, porque eu alcancei essas pessoas aqui, não interessa a quantidade, eu sei que eu fiz a diferença. Sabe, pastor, o Senhor faz a diferença aqui. Não importa o que a sua mente, o que o diabo possa falar, o Senhor faz a diferença em Maringá. Fabiana, você faz a diferença em Maringá. Às vezes vocês fazem a diferença em Maringá. Não interessa a quantidade, o que possa parecer, de fato, vocês fazem a diferença aqui. Existe um propósito, existe um povo que é grato pela vida de vocês. Eu tenho uma gratidão no meu coração por essa igreja, amado. Eu tenho uma gratidão no meu coração de poder estar aqui servindo ao Senhor neste rebanho. Vocês são uma bênção, são uma família, nós somos uma grande família, amado. E quão bom é poder servir aqui debaixo da sua liderança, pastor. Nós somos muito gratos pela vida do Senhor, em ter obediência, em dizer ao sim, não olhar para o natural. E eu tenho certeza que grande é o galardão do Senhor perante o Senhor, o galardão do Senhor perante Deus. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Mas continuando a passagem, amado, é interessante a gente perceber, Jesus ele não faz diferença se ele está pregando para uma multidão, para uma pessoa, a palavra é a mesma. E a Bíblia diz, quando ele volta, no verso 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Amados, tente imaginar essa cena. Jesus atravessa o mar, vai em Gadara, liberta aquele endemoniado, resolve voltar. Quando ele está voltando, amado, Jesus morava em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade litorânea. Jesus nasceu em Belém, mas era de Nazaré. Nazaré rejeitou a pregação dele e ele estabeleceu o ponto do seu ministério em Cafarnaum, na casa de Pedro. Cafarnaum era um ponto estratégico, era uma cidade onde passavam grandes comerciantes, tinha grande fluxo de pessoas. A passagem do centurião, em que ele fala a Jesus, que ele entende de autoridade, baixava a dar uma ordem que o servo dele seria curado, foi em Cafarnaum. E, ou seja, Roma só ia dar um destacamento de exército para ter centuriões naquela região, se fosse uma cidade muito grande. E perceba, Jesus, quando ele está chegando em Cafarnaum, as pessoas veem um barco dele, se agitam e começam a falar: Jesus está chegando, Jesus está chegando, Jesus está chegando. A cidade inteira se desloca para a praia. Nessa época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, era no boca a boca. Então imagina o povo correndo na rua, gritando: Jesus está chegando, Jesus está chegando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E todo mundo da região, da cidade inteira, corre para a região da praia. Ao ponto que a Bíblia fala, quando Jesus ele chega no barco, a multidão já estava praticamente lá esperando ele. E a Bíblia diz que ele estava junto do mar. Jesus mal
havia descido do barco e já havia uma grande multidão esperando por ele. Aí aparece uma pessoa chamada Jairo. Verso 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Amados, preste atenção na cena. A gente está falando de Jesus, que era meio que o popstar da cidade. A maior cidade da cidade era Jesus Cristo. Ele estava chegando lá de longe, numa cidade, num porto que tinha vários comerciantes, vários barcos que atracavam, uma cidade que era rica em comércio, porque toda cidade naquela época, que era uma beira de mar, era uma cidade com um porto estabelecido, era uma cidade rica, era uma cidade próspera, era uma cidade porque o principal rota de comércio naquela época, qual que era? O mar. Não tinha trem, não tinha carro, nem avião. Então as grandes distâncias eram percorridas pelo quê? Pelo mar. Então perceba que Jesus era tão, entre aspas, popstar, era tão conhecido, porque naquela cidade não deveriam atracar vários barcos, o de Jesus já era conhecido. Quando ele vem chegando, se ajunta uma grande multidão naquela região, para ouvir o que ele tinha para falar. E no meio daquela multidão, aparece Jairo. A Bíblia diz que Jairo era um dos principais da sinagoga. Mas quando a gente vai estudar, não dá tempo da gente especificar isso pelos textos, mas depois você pode ler em casa. Se você for ler nos evangelhos anteriores, amados, a Bíblia fala que a sinagoga de Cafarnaum ficava próximo da casa de Pedro. Ou seja, Jairo já havia escutado falar de Jesus. E é interessante a gente perceber que esse processo que estava apresentando aqui não parecia ser um processo agudo. O que quer dizer isso? Não foi, por exemplo, ela sofreu um acidente e já estava desfalecida. Dá a entender, pela leitura na Bíblia em inglês, por exemplo, na versão amplificada, que ele diz: a minha filha já vem padecendo. Ou seja, essa criança já vinha sofrendo há um tempo. Mas até então Jairo, que era próximo da casa onde Jesus estava, onde já havia ocorrido vários milagres, onde a fama dele já era conhecida, não procurou a Jesus. Por quê? Orgulho. Ele era o rei da sinagoga, ele era um dos líderes da sinagoga, ele era um dos grandes dos judeus. Já imaginou você ir lá, trocar ideia, pedir favor a um filho de um carpinteiro, que está fazendo tumulto, que está descumprindo a lei? Eu que não vou. Certamente era o que Jairo pensava. Mas, amado, é interessante que quando bateu a porta, que ele não tinha mais a quem recorrer, ele foi pedir ajuda a Jesus. Sabe, amado, tem pessoas que você vai conhecer na sua vida, que vão enfrentar grande resistência, que elas vão te dizer não, vão bater com a porta na sua cara, vão te humilhar, vão falar mal de você, vão levantar calúnias, vão fazer da sua vida literalmente quase um inferno. Mas vai chegar o dia em que essa pessoa vai precisar, e ela não vai lembrar de quem estava com ela debochando de você, ela não vai lembrar de quem estava bebendo com ela, ela vai lembrar de você, e ela vai dizer: ei, vamos ali chamar o crente, porque o negócio pegou, e eu já não sei mais o que fazer. Eu já vi isso acontecer dentro da minha família. Um tio meu escarnecendo do evangelho, eu vivia brincando, mas quando um dia um primo meu pegou um abscesso, que precisou fazer uma cirurgia de urgência, e o médico chamou ele, meu tio, no canto e falou assim: olha, ele pode entrar e não sair da mesa de cirurgia. Primeira pessoa que meu tio ligou foi para minha mãe: ei, estou precisando de uma oração. Sabe, amado, você tem que estar preparado
para essa situação, porque eu e você fomos chamados para momentos como esse. Em dias difíceis assim, eu e você fomos chamados para momentos como esses. Eu e você fomos chamados para ser a resposta que o mundo precisa e não vai encontrar lá fora, vai encontrar aqui na igreja. Eu e você temos que ser o consolo que as pessoas precisam. Sabe? As pessoas têm que ver em mim e você a fortaleza que o mundo não pode dar. As pessoas têm que ver em mim e você a convicção de que, mesmo que aconteça algo ruim, a tua percepção e a consciência de Deus permanecem inabaláveis. Inabaláveis. Tem um pregador batista chamado John Piper. Tem umas pregações que ele fala algumas coisas interessantes. E ele fala: amados, eu já vi uma situação em que um homem estava dirigindo um carro e ele bateu o carro contra outra pessoa e a filha dele foi arremessada, ela já caiu morta no chão, e o cara era pastor da igreja, e as pessoas começaram, e ele pegou aquela criança nos braços, abraçou e disse: Senhor, você continua sendo bom. A minha percepção de Deus não muda se as coisas acontecerem errado. E ela passava aquela criança no braço, chorava e dizia: obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor continua sendo bom. Eu sei que eu posso sofrer, mas o meu Senhor vive, e a minha filha está num local muito melhor. Amados, Deus certamente não se alegra com situações de morte, mas você temos que entender que nós temos um papel aqui, de sermos o consolo que o mundo precisa. Eu lembro, amado, quando eu vi isso aí, eu não parava de chorar. E ele dizia, aquele pastor no outro dia estava pregando na igreja, dizendo: Deus é bom. Deus é bom. Independente de toda e qualquer circunstância, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Meu amado, você não pode parar de falar que Deus é bom, não importa o que aconteça. A nossa convicção de quem Deus é não pode ser mudada por circunstâncias que possam vir a acontecer. Mas é interessante que a Bíblia diz que quando Jairo chega, outra coisa interessante, perceba, existia uma grande multidão, né? Mas como é que Jairo, que por ser um dos principais da sinagoga, já deveria ser um homem com uma certa idade avançada, como é que Jairo conseguiu atravessar uma multidão e se lançar aos pés de Jesus? Certamente, meu amado, quando as pessoas viram Jairo chegando, todos sabiam quem Jairo era, todos se afastaram e deram espaço para Jairo passar. É a mesma coisa, está uma grande multidão aqui para escutar a palavra, de repente o presidente da república aparece ali na porta, e ele quer passar. Meu amado, vai todo mundo fazer um corredor humano para esse homem passar. Por quê? Porque é uma autoridade, isso é natural. E te digo mais, se as pessoas de livre e espontânea vontade não fizerem, certamente seus assessores irão fazer. Então Jairo era o homem que não andava só, ele andava com a ordem de seguranças ao redor dele. Então foi se criando um corredor ali para Jairo passar e se lançar aos pés de Jesus, né? E aí ele fala, né, suplicando: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela. E a Bíblia fala, amado, no grego, o Rick Renner fala isso bem interessante no devocional dele, que na tradução original, amado, era como se Jairo estivesse gritando com Jesus. Porque, meu amado, quem é pai aqui, mãe, sabe, quando o seu filho já está numa situação complicada, você esquece toda a regra de educação, você perde todo o controle, e você começa a gritar, e faça alguma coisa! E a Bíblia fala que Jesus não se incomodou. Jesus viu aquele homem, e foi com ele. Mas a leitura continua, no verso 24, Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Então lá vai Jesus passando, né? E que aquelas pessoas não empurram, mesmo Jesus ali no meio, a multidão
à frente, atrás, porque, meu amado, às vezes a gente tem uma visão na nossa cabeça, que era como se fosse uma fila indiana, né? Jesus andando aqui, Jairo do lado, e o povo atrás dele. Não, amados. Preste atenção, Jesus estava num barco na praia, tinha uma multidão aqui na frente dele, incontáveis pessoas. No que ele foi passando, quem estava na frente queria ver Jesus. Apertava para ver, quem estava atrás não conseguia ver. Ei, eu quero ver, deixa eu ver, empurrava. Você já fez algum show, alguma coisa assim que você visse? As pessoas empurram, um quer subir em cima da outra, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver. Quer ver aquela celebridade. Da mesma forma era com Jesus. As pessoas queriam ver, queriam tocar, queriam ver quem era, quem é esse homem que cura, quem é esse homem que liberta, quem é esse homem que opera milagres. E está lá um empurra, empurra na multidão. E a Bíblia fala no verso 25, que aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos sofrendo hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Amado, é interessante a gente perceber aqui o seguinte, vamos lá fazer algumas considerações. A gente está falando num período em que a lei mosaica estava em atuação. Amados, pela lei de Levítico, que Moisés quem escreveu, está no livro de Levíticos, né? Uma mulher, se ela tivesse com um fluxo de sangue, o fluxo de sangue ginecológico, né, o fluxo menstrual, ela não poderia tocar em ninguém, porque ela era uma mulher impura. Ela não podia tocar no seu marido, ela não podia tocar em ninguém, ela era como se fosse uma pessoa leprosa, ela ficava afastada, fora da cidade. Então perceba como foi, primeira coisa, a fama de Jesus, o burburinho de Jesus. Está lá aquela mulher, que andava nas periferias da cidade, mal podia entrar na cidade, porque estava sangrando, as pessoas expulsavam ela. E, amado, eu vejo aqui duas situações. Primeira coisa, a mulher escutou a fama de Jesus. Deixa eu te falar, amados, as pessoas só vão chegar a mim e a você, de acordo com a fama que eu e você temos. Que fama que nós temos tido? Né? Uma pergunta para a gente refletir. Qual é a fama que nós, enquanto Igreja da Fé, Palavra da Fé, temos tido? Eu, por exemplo, fiquei muito feliz, estava semana passada numa cirurgia, e uma pessoa que trabalha na empresa lá, veio instrumentar, e aí ela falou que era de Curitiba, estava servindo material lá, e ela estava eu e outro colega operando, e aí ela perguntou, não sei que entrou num assunto de igreja, e perguntou assim, de que igreja você é? Eu falei, eu sou do Verbo da Vida. Já ouvi falar muito bem da sua igreja. Ele era de Curitiba, estava aqui, mas falou, a sua igreja, eu já fui num culto lá, que palavra poderosa vocês têm, hein? Isso é a fama, amado. Que fama eu e você temos dado? Sabe, meu amado, que eu e você temos a responsabilidade. A partir do momento que eu e você estamos nessa igreja, você é representante do Ministério Verbo da Vida, por onde quer que você vá. Então, a palavra da fé, ela precisa ter bons testemunhos. E quem é o bom testemunho da palavra da fé? Levanta a mão comigo e diga, sou eu. Diga mais que você diga, sou eu. Meu amado, eu e você somos o testemunho desta palavra. Se a palavra funciona, eu e você temos que andar nessa novidade de vida pela palavra. Agora, como eu vi uma vez lá em Ribeirão Preto, o cara que dizia que era crente, mas chamava palavrão, xingava todo mundo, vindo para as festas, chiclete com banana, e as farras, e não sei o quê. No dia que ele falou assim, não, porque eu sou evangélico, eu falei até para minha esposa na época, a menina que estava na sala, a enfermeira olhou e fez, quem é evangélico? Ele, eu disse, tu não é não. Ele apontou para mim, mas tu não é não. Aí ele ficou todo vermelho, disse, não, eu sou, ele querendo convencer que era, mas você faz a mesma coisa que a gente faz. Eu pensei que quando a pessoa era crente, fazia as coisas diferentes. Amado, o ímpio está tendo mais discernimento do que uma pessoa do mundo, do que uma pessoa da igreja. Então, veja só
como a gente tem uma grande responsabilidade. Que fama eu e você temos que ter apresentado? Tanto é que Paulo fala o que a Timóteo? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar. Agora, tem gente, como a gente uma vez conversando com um casal amigo nosso lá em Recife, ele é, enfim, dono de uma fazenda lá, que é esposo de uma amiga da Annelise de infância, que ele chegou na hora da conversa lá, ele falou, olha, a pior pessoa que eu convivi, trabalhador, gente comigo aí fazendo negócio, foi crente. Tudo trambiqueiro, mentiroso, ladrão, e fica botando o nome de Deus no meio. Veja, amado, a fama má que muitas pessoas estão levando o nome de Jesus. E veja a responsabilidade que nós temos. Mas deixa eu te falar, amado, Deus só convoca os fortes e escolhidos. Diga comigo, eu sou forte. Eu não vou fazer o Senhor ser envergonhado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, primeira coisa, a mulher escutou ouvir falar da fama. As pessoas têm que ouvir escutar falar da sua fama, da boa fama. Não é da má fama, mas é da boa fama. Outra coisa interessante, amado, a Bíblia diz que ela veio por trás dele entre a multidão. Então, eu fico imaginando aquela mulher sangrando. Se era uma hemorragia que estava há 12 anos sangrando, ninguém sangra 12 anos sem estar anêmica, igual uma folha de papel. Essa mulher devia estar branca de anemia, de não conseguir ficar em pé. Ela deve ter trocado as roupas dela, ter colocado um monte de lençol lá para ninguém conseguir visualizar, porque se as pessoas vissem, certamente ela seria já apedrejada, porque era assim que a lei pregava. Então aquela mulher, ela decide tomar um passo de fé e de ousadia, ela troca as roupas, pega um monte de lençol, cobre a região genital dela, faz uma espécie naquela época de absorvente lá, para conseguir chegar a Jesus, e ela vai se arrastando, meu amado. Alguém aqui já teve anemia? É ruim, né? Você fica taquicárdico, o coração não para de bater. O que é isso aí? É o teu coração tentando compensar pouco sangue que você tem. Quem que transporta oxigênio para o sangue, ou para o corpo? O sangue. Se você tem uma anemia, você, entre aspas, tem pouco sangue, o teu coração vai entender de certa forma, olha, eu preciso de oxigênio, como é que eu vou fazer? Eu vou bater mais rápido para tentar compensar essa falta. Porém, isso traz consequências a longo prazo. Falta de ar, cansaço, prostração, alteração, sonolência, é uma pessoa que é mais lenta. Mas aquela mulher escutou ouvir falar da fama de Jesus e falou, olha, eu vou tentar. Já fiz de tudo mesmo. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas dá um dado a mais, porque Lucas era médico, né? Colega meu de profissão. E aí ele fala assim, Lucas ele fala que os médicos não tinham mais o que fazer. E amado, eu vou te falar uma coisa, para a gente que é médico, a pior coisa é quando você chega para um paciente e fala assim, olha, não tem mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Porque todos nós queremos uma resposta, uma explicação. E muitas vezes, a gente chegar para um paciente e dizer assim, olha, eu sei que você gastou seu dinheiro, eu sei que você lutou, mas eu fiz tudo o que estava no meu alcance, eu não consegui, eu não sei mais o que fazer. Então, era a situação dela. Ela deve ter um dos melhores médicos da região, procurou tudo e ninguém conseguiu dar a cura para ela. E aí ela resolve ir lá. E a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, porque dizia no verso 28, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Olha que interessante, verso 31, respondeu os seus discípulos,
vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, veja só como era. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fique livre do teu mal. Amado, vê que interessante. A mulher, ela dizia assim, olha, se eu tão somente só tocar, eu serei curado. Ela vai lá, toca. Quando ele toca, a Bíblia fala que ela é instantaneamente curada. Jesus, ele para. Então, imagina então aquela multidão. Você já viu uma foto do Carnaval de Olinda? Se não viu, depois você bota para você ver como é que é. Empurra, gente empurrando, vai, bate, não sei o quê. Com certeza é daquele jeito. Empurra, vai, não sei o quê. De repente, Jesus para. A multidão toda para. Ele olha para trás e fala assim, peraí, quem me tocou? Aí eu imagino o discípulo dele, Pedro, Tiago, tudo cansado, 2 dias de viagem já, mal dormiram. Aí o cara, olha, Jesus está brincando com a nossa cara. Não é possível um negócio desse. Aqui está um tumulto de gente, o cara vem me perguntar quem me tocou. Mestre, tenha santa paciência, pelo amor de Deus. Vamos logo nessa casa de Jairo e resolver essa hora, que eu estou cansado. Você acha que não? Jesus parou, olhou e perguntou assim, não, eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu o poder. E a Bíblia diz que quando a mulher, ela com medo, se coloca diante dele, Jesus vai e fala, olha, você foi curada pela sua fé. Amado, o que cura, o que leva a libertação na nossa vida, amado, é fé. Fé e a decisão. Sabe, você pode estar numa situação crítica, pode estar numa situação que você olha naturalmente e não tem mais jeito, mas essa mulher só de ouvir falar, ela gerou fé no coração, foi lá e venceu toda qualquer circunstância e obteve o resultado dela. O que está querendo dizer aqui, meu amado? Sem perseverança, você não alcança o resultado diante do Senhor. Ou você acha que quando ela foi tocar, porque aqui está muito resumido, mas você acha que aquela mulher, imagina só, a mulher anêmica, fraquinha, ia tocar, quando ela ia tocar, alguém batia na mão dela, ela ia lá para trás, meu Deus, e agora? Eu vou tentar de novo. Ia lá, tentava de novo. Meu amado, certamente essa mulher, não foi em 1 minuto, 2 minutos que ela conseguiu isso. Aí, muita gente, muitos de nós, muitas vezes, ficamos chateados com Deus, porque você ora, a oração não cai na mesma hora, você não responde, você não é atendido na mesma forma, da forma que você gostaria, e fica chateado com Deus. Ou fala, eu vou sair da igreja mesmo, porque esse negócio de ministério, de palavra da fé, essas coisas aí não funcionam não. Eu oro, o negócio não funciona. A gente tem 2 exemplos aqui. Primeiro, Jesus ficou horas expulsando demônios, porque era uma situação em que precisava acontecer aquilo ali, mostrando que tem que existir uma batalha espiritual, uma perseverança. Primeira coisa. Segunda coisa, a mulher demonstra aqui uma perseverança na fé. Aí nós, que já temos o Espírito Santo dentro de nós, que já temos uma comunicação direta com Deus, que já sabemos dos dons do Espírito, que nós já temos o dom de orar em outras línguas, de estabelecer uma comunicação direta com Deus, ao invés de estarmos fazendo estas coisas, ficamos o quê? Reclamando, dando lugar para as emoções, agoniado, arrancando os cabelos. Eu não sei o que vai fazer. Ah, meu Deus do céu, é amanhã. E amanhã, se quem ganhar, quem não ganhar. Meu amado, eu vou te dizer uma coisa. O meu Senhor, Ele vive. O meu Rei, Ele vive. Independente de quem ganhar amanhã ou não, a minha vida vai continuar. Se você cumpriu o seu papel, voltou com consciência, fique em paz, meu amado. Independente do que acontecer. Agora, eu estou vendo o crente arrancando os cabelos. Meu Deus do céu, o que vai fazer? Senhor, gritando lá. Meu amado, grito não move a Deus. Você pode gritar em cima do monte até você ficar rouco. Deus não vai se mover. O que move Deus é fé. Essa mulher gerou fé no coração, agiu em atitude, foi lá e obteve o que ela queria. Aí, para a gente encerrar, vamos lá, verso 35. Falava ele ainda,
Então está lá Jesus falando com a mulher lá, do fluxo de sangue. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, na casa de Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Quantas vezes, amado, você se depara com uma situação em que você estava lá, você pediu ajuda ao Senhor, em que você está orando, em que você está perseverando, e de repente, pum, vem aquela notícia bombástica. Ó, velho, já era, acabou, aí não tem mais jeito não, vamos recolher as coisas aí, vamos embora, porque não deu. Não é assim? Mas Jesus, a Bíblia fala, sem acudir. Eu acho interessante essa versão, acudir, sem atentar, sem dar valor nenhum a essas palavras. Eu imagino Jesus naquele momento. Ele fala com aquela mulher do fluxo de sangue, está ele aqui despedindo ela, e ele com o ouvido aqui. Aí quando Jesus estava abençoando ela, e Jairo do lado impaciente, né? Então imagina você, sua filha morrendo, você arrastando Jesus no meio da multidão, Jesus para, já está o discípulo lá, e Jairo pensando: meu Deus, esse homem não vai hoje mais não. Esse homem não vai hoje mais não. Agora, Jesus, pelo amor de Deus, me ajude, Jesus, vamos logo. De repente, chega aquela notícia: olha, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Se a Bíblia fala que não incomode mais o mestre, certeza que já tinha falado: Jesus, glória a Deus, o Senhor curou, mas não esquece de mim não, vamos lá na minha casa, Jesus, já estou indo, já tenha paciência. Daqui a pouco, quando ele escuta isso aqui, aí quando disseram, não incomoda o mestre, Jesus vira pela mesma hora e fala: não temas, crê somente. E Deus está falando para mim e para você nessa noite: não temas, crê somente. Somente crê. Ah, mas aconteceu tal coisa. Não temas, crê somente. Ah, mas não sei quem aconteceu, eu perdi meu emprego. Não temas, crê somente. Jesus não está falando: Jairo, desculpa, não deu tempo. Não, amado. Deus sempre tem a resposta certa. Mas para isso, Ele só fala uma coisa, Ele só pede uma coisa a mim e a você: não tema, crê somente. Verso 37, olha isso aqui como é interessante. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando na casa do chefe, primeira coisa, amado, que eu vejo aqui: você tem que ter pessoas no seu ministério, pessoas na sua caminhada, que compartilhem da mesma fé que você. Deixa eu falar uma coisa, quando eu estava lendo essa palavra aqui para trazer essa notícia, Deus trouxe ao meu coração. Meu amado, tem situações que quando o bicho pegar, não adianta trazer crente incrédulo, descrédulo, nem neófito na fé. Tem situações que você pode enfrentar, meu amado, que se você chamar quem está com a fé mais fraca que você, você vai padecer. Meu amado, tem situações que você tem que estar andando com pessoas que têm um nível de fé igual ao seu, ou maior do que o seu, para te dar força naquele momento. E isso me fala uma coisa muito importante que Deus trouxe no meu coração: a importância das associações. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você está se acompanhando, e cuidado com o que as pessoas têm falado ao seu respeito. Tem gente, meu amigo, que é especialista em destruir com a obra divina. Tem gente que é especialista em destruir com os sonhos de Deus na vida dos irmãos. Preste atenção. Tipo, olha, Deus falou comigo que, eu vou servir nessa igreja agora, e Deus falou comigo. Naquela igreja, naquele tanto de pessoas. Não, rapaz, não, vai para uma igreja maior para você. Aquela igreja ali, na periferia lá de Maringá, não vai não, lá longe. Não vai não. Não é esse tipo de coisa que você tem que estar acompanhado. Você tem que estar acompanhado de pessoas que, quando você chega e fala: olha, Deus falou comigo para ir frequentar o Verbo da Vida em Maringá, vamos junto, porque lá tem a palavra da fé, estou contigo, não abro. Você tem que estar com pessoas, amadas, e quando você, tem um endemoniado ali se manifestando,
Vamos lá, porque o nome de Jesus está com a gente é maior para expulsar aquele demônio, independente de quantos sejam. Sabe? Você tem que estar acompanhado de pessoas que quando você abre a geladeira da sua casa e você só vê água e ovo na geladeira e você não sabe mais o que fazer, a pessoa bate em você e diga: ei, começa a declarar que a provisão chega, porque a provisão já está aí, basta só você declarar e Deus vai mandar. Você tem que estar acompanhado de pessoas assim. Eram 12 apóstolos, mas a Bíblia deixa bem claro, amado, que os 12 não estavam no mesmo nível de fé. Tem coisas, amado, que não dá para fazer com quem é imaturo na fé. Tem coisas que você não consegue fazer com quem está iniciando a jornada na fé. Não estou aqui querendo desmerecer, meu amado, estou querendo aqui te incentivar a, sabe o quê? Se associe com pessoas que andam na palavra. Sabe, amado, eu vou te dar um exemplo na minha vida profissional. Eu quero estar perto de pessoas que são melhores do que eu, porque eu sei que elas vão me influenciar a ser alguém melhor. Agora, se for alguém que é pior do que eu vou começar a pensar assim: eu sou pior, rapaz, estou fazendo melhor que os caras aqui, não precisa melhorar não, já estou bom demais até. Porque o ser humano, ele pensa assim. Nosso cérebro, ele trabalha a nos conformar. Tanto é que o apóstolo Paulo fala no livro, na carta aos Romanos: não vos conformeis. Por quê? Porque a tendência nossa é nos conformar. Então, quando eu e você andamos associados com pessoas que têm níveis de fé maiores, amados, nos incentiva a andar no nível de fé maior. Queira pessoas, amados, que te chamem para orar. Queira estar com pessoas, amadas, que te chamem para interceder. Pessoas que não se juntam para falar mal uns dos outros, para falar mal do pastor, para falar mal da liderança, para falar mal do presidente, para falar mal de não sei quem. Não. Queira pessoas que vamos orar aqui, vamos orar para resolver a situação aqui. O que está pegando? O bicho está pegando aqui, vamos dar as mãos aqui, vamos todo mundo orar, para desfazer e destruir o que o diabo está fazendo. Você tem que estar andando com pessoas assim. Olha só, verso 38, chega na casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40, e riam-se dele. Você acha que quando você começar a falar, as pessoas não vão rir não, é? Quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar aqui, eu já falei isso aqui no outro culto, eu fiquei 4 meses sem receber salário. E eu nunca fiquei reclamando. E o cartão de crédito lá comendo, limite cheque especial, e eu olhava assim e dizia: meu Deus, mas glória a Deus que Deus vai prover. Não sei como, não sei quando, mas a provisão vai vir. Eu não estou aqui servindo a Baal, eu não estou aqui fazendo trabalho à toa. Eu estou dando a palavra. Se Deus falou que se quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, eu vou comer. A provisão vai vir. Eu não sei como, mas vai aparecer. Aí daqui a pouco começou a chegar. E aí, amado, quando a pessoa vier perguntar: e aí, como é que está? Eu disse: graças a Deus, a provisão chegou. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas dão risada. Mas daqui a pouco, quando as pessoas veem que você persevera na tua oração, as pessoas falam: realmente, você é diferente. Realmente, você traz luz a esse local. Realmente, quando você chega aqui, a gente sente um clima de paz. Pode ser o que estiver acontecendo, pode ser o caso mais difícil, pode estar a confusão acontecendo, mas você traz paz para a gente. Amado, isso é a fama do Senhor. É essa fama que eu quero. É essa fama que nós temos que ter perante o mundo lá fora. Para encerrar, versículo 40, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e o que vieram com ele, e entrou onde estavam. Tomando pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos
sobremaneira admirados. Aleluia. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra tem poder. Essa palavra, ela funciona. A Bíblia não mudou. Jesus é o mesmo que opera milagres ontem, hoje, amanhã, em qualquer dia, qualquer estação, independente de quem é presidente, quem deixa de ser presidente, independente de qualquer situação, Deus é Deus. O trono dele permanece inabalável, independente de toda e qualquer circunstância. Agora, para isso, nós temos que ter uma perseverança na fé. E a segunda coisa, amado, que eu digo a você nessa noite, é entender que você não pode abrir mão, nem, vou usar um termo que a gente está lá no Nordeste, nem ficar arregando, se acovardando diante de situações. Porque a Bíblia fala, riram de Jesus, riram da cara de Jesus. E foi o que ele mandou fazer? Ei, sai todo mundo embora, vai. Todos os incrédulos saem embora. Sabe, amados, tem coisas na minha e na sua vida que você tem que mandar a incredulidade sair. E vou te falar mais, nem que você encerre amizades que estão te fazendo mal, associações que você está tendo, seja através de internet, conversa de WhatsApp, vídeo do YouTube, o que quer que você esteja se alimentando, tem coisas que você tem que mandar embora, para que o Deus comece a agir na sua vida. Porque tem gente que está se alimentando de tanta porcaria, que o cano ficou entupido, não passa mais nada. Deus é Deus, mas para que Ele agir, você precisa ter fé, perseverança, e se livrar, amado, da incredulidade, botar para fora. Porque Jairo falou, Jesus falou para Jairo, creia somente, não temas. Chegou lá na hora, viu um monte de gente temendo lá, dando risada, vão tudo embora, vão embora. Alguém não queria sair, chegou para Pedro, Tiago e João, bora, me ajuda aqui, vai todo mundo embora. Quando todo mundo foi embora, Jesus foi lá e operou. Amado, muitas vezes nós temos que mandar muita coisa embora da nossa vida, para que Deus possa começar a agir. Seja pecado, incredulidade, más companhias, o que quer que seja. Livre-se disso, meu amado, para que o milagre do Senhor possa acontecer. Mas guarde essa palavra, creia somente, não temas. Amém?